Todo mundo que tem o conhecimento da força, por mais pequeno que seja, conseguiu identificar a importância que Anakin Skywalker tinha. O pessoal do Conselho Jedi viu isso. Muitos deles rejeitaram Anakin Skywalker a primeira vez que Qui-Gon Jinn levou ele lá diante do conselho, mas o que todos eles concordaram foi que Anakin, ele era diferente, ele era estranho, ele era algo além que todo mundo lá no Conselho Jedi era, e a gente sabe o que ele era. Ele era o escolhido, nem mesmo Mace Windu conseguiu negar isso. Anakin Skywalker foi uma imensa surpresa para ele. Mace Windu tendo dominado o lado da luz e o lado sombrio através da sua técnica Vaapad, a sua forma de combate com sabre de luz, Mace pensava que ele era o escolhido. Além de ser o próximo na linhagem do grão-mestre da Ordem depois de Mestre Yoda, Mace Windu também tinha dominado o lado sombrio de uma forma superior a qualquer outro membro do Conselho Jedi. Mas a introdução do escolhido, a criança Anakin Skywalker com a quantidade de midichlorians maior que já foi vista na Ordem Jedi, estragava todos os planos de Mace Windu. E nem ele conseguiu negar. Ele disse para Obi-Wan que através do seu poder, a sua habilidade especial, o Shatterpoint, pontos de ruptura, ele também tinha conseguido ver exatamente o que Qui-Gon Jinn estava dizendo para todo mundo que ele tinha visto, que Anakin seria uma força de mudança na galáxia como nunca foi visto antes. Anakin Skywalker apavorou Mace Windu, mas mesmo assim, Mace Windu aceitou ele na Ordem Jedi, e Mace Windu não foi a única pessoa na galáxia que ficou completamente apavorado com a existência de Anakin, o escolhido. Enquanto os Jedi ficaram somente surpresos e impressionados, Darth Plagueis foi praticamente o único que ficou horrorizado. Ele ficou em completo terror com a existência de Anakin Skywalker. Os Lords Sith não são idiotas. Os Sith conhecem exatamente tudo que um Jedi aprende na Ordem Jedi. Eles conhecem o treinamento. E o mais importante, eles conhecem as profecias. E Darth Plagueis, ele conhecia a profecia do escolhido. O que o Jedi viu como algo impressionante, Plagueis via como o apocalipse dos Sith. Pouquíssimas pessoas na galáxia tinham o conhecimento sobre a força igual o conhecimento de Darth Plagueis. Em muitos aspectos, Darth Plagueis ele via a força muito similar como os Jedi veem a força. O Sith tradicional, ele vê a força somente como um material ou uma matéria-prima para pegar e fazer o que quiser, modelar, abusar. Mas Darth Plagueis era diferente. Quando Plagueis enxergava a força, ele não enxergava ela somente como um objeto para pegar e fazer o que quiser. Plagueis enxergava de muitas formas como os Jedi enxergam, como uma entidade, pelo menos semi-consciente. A gente pode comparar Darth Plagueis como um Qui-Gon Jinn do lado sombrio. Ele sabe que existe a vontade da força, ele sabe que existe o caminho da força, ele sabe que a força tem uma consciência, mas ainda assim ele tenta pervertir ela, afinal ele ainda é um Sith. Junto com Palpatine, Darth Plagueis medita e ele comanda a força. Ele sabe que ela é consciente, ele sabe que a força é poderosa, mas ele ainda tenta comandar ela. E frequentemente a força responde. A força respondeu Darth Tenebrous, que penetrou a bolha do lado da luz que existia na galáxia. A força respondeu Palpatine e Darth Plagueis quando eles meditaram para trazer o lado sombrio na galáxia e diminuir o lado da luz que existia. Plagueis dominava o lado sombrio, mas ele tinha consciência do que era a força, ele respeitava ela e ele conhecia o seu verdadeiro poder. Mas Plagueis nunca parou, tentando dominar a vida. Plagueis aprendeu a ressuscitar pessoas, a evitar a morte. Na frente do seu aprendiz Palpatine, Darth Plagueis, ele matou e ressuscitou várias vezes o usuário do lado sombrio chamado Venomous, um antigo aprendiz de Darth Tenebrous. Plagueis também fez isso, tendo consciência do poder da força, respeitando ela e conhecendo o seu verdadeiro poder. Mas como eu disse, mesmo conhecendo a força, conhecendo o seu poder, o lado sombrio ainda assim exige a dominância. E Plagueis diz para Palpatine, os Sith comandam a força porque eles aceitam as consequências e eles rejeitam a compaixão. É necessário uma sede de poder que é insaciável. A força, ela tenta resistir os seus comandos, mas ela deve ser quebrada e ela deve ser dominada como um animal selvagem. Ela deve ser obrigada a responder os desejos da pessoa, mas ainda assim a força deve ser tratada com cuidado e cautela. E foi nessa parte que Plagueis infelizmente falhou. A sede de poder do Sith, ela é insaciável e é muito fácil uma pessoa que segue o lado sombrio cruzar a linha limite que a força impõe. E infelizmente Plagueis fez isso. Ressuscitar uma pessoa e evitar a morte era uma coisa, mas o que Plagueis fez cruzou a linha limite. Ele tentou criar um ser vivo
consciente e forte com a força. E foi nesse momento que a força se vingou e criou Anakin Skywalker. Muito antes de Plagueis saber de Anakin Skywalker, ele mesmo tinha dito para Palpatine: devemos ter cuidado, Palpatine, quando a gente tenta roubar o poder da vida e da morte da força. Quando a gente tenta alterar o balanço da força, a força resiste às nossas ações. É ação e reação, Lord Sidious. É muito similar às leis da termodinâmica. E eu, meu caro aprendiz, eu venho sendo muito audacioso. E a força, Palpatine, ela me testou da mesma forma que Tenebras tentava. Os midichlorians não são facilmente convencidos a executar as ordens de uma pessoa recentemente iniciada nos mistérios da força. A força precisa ser conquistada, aprendiz, especialmente nos trabalhos que envolvem o lado sombrio. Caso contrário, ela impede as nossas intenções. Ela engenha a má sorte e ela se vinga de nós. Então, quando Plagueis descobriu através de Palpatine que os Jedi tinham encontrado um garotinho chamado Anakin Skywalker, e não só isso, eles também achavam que ele era o escolhido, o destinado a trazer o equilíbrio, Plagueis sabia que já era. Ele sabia que a força tinha se vingado, tinha acabado. Plagueis tinha respeito pela força, ele conseguiu ver isso claramente, algo que Palpatine não tinha. Palpatine não entendia a ação e reação da força. Palpatine não entendia que a força, ela é de uma certa forma consciente. Ela se vinga da mesma forma que a força engenha a má sorte, ela engenha a sorte. Palpatine não conseguiu realmente entender isso. Uma vez Palpatine questionou seu mestre Darth Plagueis, perguntando ele por que o medo, por que ele estava tão assustado. Você não tinha dito, mestre, que a quantidade de midichlorians que uma pessoa tem não influencia suas habilidades na força? Plagueis simplesmente disse para ele que a quantidade de midichlorians não era a sua preocupação, era o seu destino que foi traçado pela força. Assim como ela engenha a má sorte, ela engenha a boa sorte, independente dos níveis de midichlorians de Anakin Skywalker. Sem realmente conseguir entender o que a força fazia, como ela agia, como ela se vingava, Palpatine, em sua arrogância, pensou que tinha capacidade de alterar o futuro de Anakin Skywalker, tomar o controle da força e guiá-la para a direção que ele queria, em vez da direção que a força tinha traçado. Nós que sabemos o final da história e a forma que Palpatine morre, a gente sabe que isso é impossível. O destino da força não pode ser alterado. E os medos de Darth Plagueis foram confirmados quando ele viu Anakin pessoalmente, lá na pista de pouso junto com Qui-Gon Jinn. A força deu a ele uma visão que ele jamais se esqueceria. Ele viu conflito, ele viu o fogo do lado sombrio, ele viu guerra, e o mais importante, ele viu Anakin usando uma armadura preta, se levantando de uma mesa. Quando ele viu isso, aí sim ele teve a total certeza. Anakin Skywalker mudaria o futuro da galáxia. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha dessa forma que Plagueis vê a força? Você também considera ele tão sábio como eu penso, uma versão do Qui-Gon Jinn do lado sombrio? E se você gostou do vídeo, cuidado com a vingança, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.